In my presentation so far, Na minha apresentação we até dealt aqui, with some of the doctrinal issues connected to the vows a gente abordou e lidou com os vários assuntos relacionados aos votos. and that was the first two presentations. E aquelas foram as duas primeiras apresentações. Then the last two presentations, E as duas últimas apresentações they were dealing with methodology. estavam tratando da metodologia. And what I tried to explain E o que eu tentei explicar is that when you approach the spirit of prophecy, é que quando você aborda o espírito de profecia, you have to approach it in a specific or certain way. você precisa abordar de uma forma And if you específica. don't do that, E se você não fizer isso, you can get caught off guard. você pode se chamar chamado de Deus. I'm under the conviction, Eu estou sob a convicção, and people disagree, e as pessoas não concordam, that the end answer que a resposta final is not what is all important. não é o que é de fato importante. It is important, but it's not the most important thing. É importante, mas não é a coisa mais importante. It's the methodology or the process of how you get there. É a metodologia ou o processo de como você chega lá. Now, Ellen White says we have many things to learn and unlearn. A irmã White diz que a gente tem muitas coisas para aprender e desaprender. Even in this movement, Mesmo nesse movimento, we've learned things a gente aprendeu coisas which we may have to unlearn. que talvez nós precisamos desaprender. And when I try to take a class Então- and through a process of unlearning, Quando eu tento ter uma aula num processo de desaprender, one of the accusations that's leveled against me, uma das acusações que são levantadas contra mim, there are a couple. existem algumas, One of them is it's unnecessary. uma delas é de que isso é desnecessário. This deconstruction and the reconstruction. Essa desconstrução e essa Just give reconstrução. people the answer and that's all that's important. Só dê a resposta para as pessoas e é isso que importa. And the second one that I get accused of E a segunda coisa que eu sou acusado is that I'm disturbing or shaking the foundations, é de que eu estou perturbando e atrapalhando os fundamentos. or I'm accusing people of having taught error. E de que eu estou acusando pessoas de que eles têm ensinado erro. So there's no point in me trying to say I don't do that, Não existe nenhum ponto para mim de dizer que eu não faço isso, that I'm as true and faithful as everyone else, que eu sou verdadeiro e fiel como todo mundo, because it's by what you see porque that you'll make your decision. é pelo que você vê que você faz sua decisão. You can't base it upon how nice or unnice I am. Você não pode basear isso no quanto eu sou legal ou quanto eu não sou legal. So, in my last presentation, Na minha última apresentação, people fell into a trap as pessoas estão caindo because when I did numa this armadilha. Porque quando eu fiz essa linha, and I had Millerite history e eu tinha aqui a história millerita and our history, e a nossa história, and I said, is this a type of this? e eu disse, isso é um tipo disso? And some people said yes, E algumas pessoas disseram sim, and I said no. e eu disse não. It appears Parece, eu that I'm disse, teaching error parece que eu estou ensinando erro. or doing away with some foundational truth, Ou tentando tirar para fora alguma verdade fundamental. because I took us through a process of deconstructing Porque eu levei a gente para um processo de desconstrução, de what we've desconstruir been teaching for nearly 3 decades. do que a gente tem ensinado por aproximadamente 30 décadas. 3 Then someone will décadas. say, Então alguém vai dizer, then I'll do this, porque eles estão fazendo agora isso break it, e isso, e and they'll agora say, eles we get to quebram. the same place anyway. What difference does it make? E eles dizem, a gente vai chegar no mesmo lugar de qualquer forma, qual diferença isso faz? For me, Para mim, it makes all the difference faz toda a diferença of how you get from the beginning to the end. de como você chega do início até How o you fim. construct the answer is what makes the difference. Como você constrói a resposta é o que faz a diferença.
The reason I believe that E a razão por que eu acredito nisso is because I think the reading of the inspired Word of God é porque eu creio que a leitura da palavra inspirada da palavra de Deus, correctly da forma correta, is the mechanism or the means é o mecanismo ou o meio by which we are changed. pelo qual nós somos mudados. And if you just get the answer E se você só recebe a and resposta don't realize how you get the answer, e não se dá conta de como você recebe a resposta, you don't go through a conversion process. você não passa por um processo de conversão You come out at the other side unchanged. e você chega do outro lado sem ser And I transformado. would, the word that I would use to describe that A palavra que eu usaria para descrever isso is a Laodicean condition. é uma condição laodiceana. It's a fake experience. É uma experiência falsa. It looks good, Parece bom, smells good. cheira bem, It's hard to decipher é difícil de decifrar between the genuine and the false. entre o verdadeiro e o falso. Because everyone's got the same answer, the right answer. Porque todo mundo teve a resposta verdadeira, a resposta certa. It's all about how you get the answers. É tudo sobre como você chega à resposta. It's about the methodology. É sobre a metodologia. People complain As pessoas reclamam that I take too long to explain things que eu demoro demais para explicar as coisas and I never get to the conclusion. e que eu nunca chego na conclusão. And my response is, does it matter? E a minha resposta é: não importa, Because you had fun on the journey. porque você achou gozo na jornada. So I want to give you an example. Eu quero te dar um exemplo. Maybe I do. Talvez eu te dê. Great Controversy, chapter 22. O Grande Conflito, capítulo 22. So we'll pick up from around page 391. Nós vamos começar da página 391. Por volta da página 391. The chapter before, O capítulo anterior, chapter 21, o capítulo it's called the 21, warning rejected. é chamado a advertência rejeitada. What warning was rejected? Qual foi a advertência I'll give you some rejeitada? context. This is Millerite history. Eu vou te dar um contexto e a história milerita. What is the warning that's been rejected? Qual foi a advertência que foi rejeitada? First angel's message, that's what's been rejected. Primeiro, mensagem angélica, isso que foi even rejeitado. without going into the chapters, Mesmo sem ir até o you should capítulo, be able to ground yourself to get reference points. você deveria estar pronto para saber os pontos de That was referência. chapter 21. Isso foi o capítulo 21. Chapter 22, Então, o capítulo 22. prophecies fulfilled. Profecia cumprida. What year are you in? Em qual ano você está? The title will give you the answer O título vai te dar a with the resposta, clue that we're in Millerite history. com a dica de que nós estamos na história milerita. Where are you in time if the prophecies have been fulfilled? Onde você está no tempo se a profecia foi cumprida? 1843, 1844. Entre 1843 e 1844. When it says prophecies, Quando diz profecias, which prophecies are these? quais são essas profecias? It's only 3 prophecies that are being addressed here São só 3 profecias que estão sendo abordadas aqui, because they're all going to be fulfilled at 1843, 1844. porque elas todas serão cumpridas em 1843, 1844, 1335, 1335, 2300 days, 2300 dias and the 2520. e os 2520. These are the links in the chain of truth. Esses são os links, os elos na cadeia da verdade, Gabriel que Gabriel gave William Miller the commencement of these truths, these links.
Gabriel deu a Guilherme Miller o começo da cadeia da verdade. So we know all of that without even reading the chapters. A gente sabe tudo isso mesmo sem ter lido os capítulos. Now we'll confirm it. E agora a gente vai confirmar isso. We're in 391.1. A gente está na página 391.1. When the time passed at which the Lord's coming was first expected in the spring of 1844, Quando se passou o tempo em que pela vez se esperou a vinda do Senhor na primavera de 1844, those who had looked in faith for his appearing were for a season involved in doubt and uncertainty. os que pela fé haviam aguardado seu aparecimento ficaram por algum tempo envoltos em perplexidade e dúvida. Now, if you don't understand what the prophecies are that she's dealing with, Agora, se você não entende quais são as profecias que ela está lidando aqui, what we just read won't make much sense. o que a gente acabou de ler, isso não vai fazer muito sentido. And Ellen White E Ellen White has made it very difficult fez isso de forma muito difícil, because she called it the spring of 1844. porque ela chama da primavera de 1844. Now, if you're studying prophecy, that is not helpful. Mas se você está estudando profecia, isso não ajuda, isso não é Because de muita what ajuda. we have said, if we were going to construct that sentence, Porque o que a gente disse, se a gente vai construir essa sentença, the spring of 44 does not help us. a primavera de 1844 não nos ajuda. We would have said something along the lines, at the end of 1843, A gente teria dito algo como no final de 1843 then perhaps in parenthesis, the spring of 44. e talvez, em parênteses, a primavera de 1844. Does that make sense? Faz sentido? You have to know that the spring of 44 is the end of 43. Você precisa saber que a primavera de 44 é o fim de 1843. Without that, Sem isso, the chapter doesn't make any sense. o capítulo não faz nenhum sentido. And this is her first thought in this chapter, E esse é o primeiro pensamento dela nesse capítulo, which we would call the lead sentence. que a gente chama da frase guia. Drop to the next paragraph. Vamos saltar ao próximo parágrafo. Interwoven with the prophecies which they had regarded as applying to the time of the second advent was instruction specially adapted to their condition now. Entretecida com as profecias que tinham considerado como tendo aplicação ao tempo do segundo advento, havia instrução especialmente adaptada ao estado de incerteza e indecisão que os animava a esperar pacientemente na fé, segundo a qual era obscurecido a inteligência se faria claro no tempo devido. What that's saying is O que isso está dizendo é, they hadn't read scripture properly. eles não tinham lido as escrituras da forma correta. They didn't follow their own rules. Eles não seguiram suas próprias regras. They were careless. E eles foram Because it descuidadosos. says clearly, Porque aqui diz claramente, interwoven with the prophecies, entretecida ou interligadas com as dealt profecias with the time of the second advent, que lidavam com o tempo do segundo advento, there was special instruction encoded in those verses that would have told them what to expect. havia instrução especialmente adaptada ou codificada naqueles versos que iriam falar do segundo It's a advento. catch-22 situation. Então, isso é... Catch-22. Because if they had understood the special instruction, they wouldn't have gone through the experience of the special instruction. Se eles tivessem entendido as instruções especiais, eles teriam experienciado o que essas instruções especiais eram. Among these prophecies, next paragraph, Entre essas profecias, no próximo was that of parágrafo, Habakkuk chapter 2, verses 1 to 4. estava de Abacuque capítulo 2, verso 1 ao 4. As early as 1842, Tão cedo quanto 1842, they understood that Habakkuk chapter 2 eles entenderam que Abacuque capítulo was 2 directing them to make the 1843 chart. estavam os dirigindo para o diagrama de 1843. So the chart Então o diagrama was a table, era uma mesa, uma tábua, and they saw that the chart was a fulfillment of Habakkuk chapter 2. e eles viram que o diagrama era o cumprimento de Abacuque capítulo 2.
Dropping down to the end of 392, paragraph 2. Descendo ao final da página The 392, vision is parágrafo yet for an 2. appointed time, but at the end it shall speak and not lie. A visão é ainda para tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Then she says in the next paragraph, Então ela diz no próximo parágrafo, a portion of the book of Ezekiel was also a source of strength. uma porção do livro de Ezequiel também foi uma fonte de força. She quotes from Ezekiel chapter 12, Então ela cita Ezequiel capítulo 12, verses 21 to 28. versos 21 ao 28. Now, if you see connected to all of this, Então se você vê conectado com tudo isso, what the point that she's trying to drive at, qual é o ponto que ela está tentando tirar aí, she'll explain in the deveria, next chapter, deveria ser explicar which no is próximo what is capítulo, the sanctuary. que é o que é o santuário. So, they reject the first angel's message. Então eles rejeitaram a primeira mensagem angélica, The prophecies are being fulfilled. a profecia está sendo cumprida, And then she's going to show you what the sanctuary is. e agora ela vai te dizer o que é o santuário. So when we go back to Habakkuk, Então quando a gente volta a Abacuque, and he says the vision is yet for an appointed time, e ali diz, a visão é ainda para tempo determinado, what is the vision that's being referred to here? qual é a visão a qual está sendo referida aqui? That Ellen White is speaking about when she speaks of Millerite history. Que a irmã White está falando quando ela está falando da história milerita. And to know the answer, E para saber a resposta, you have to go to the chapter before and the chapter afterwards. você precisa ir para o capítulo anterior e para o capítulo seguinte. What are they warning people about? Sobre o que eles estão advertindo as pessoas. The hour A hora of his judgment do seu julgamento is come. é chegada. And what Bible verse is that? E de qual verso bíblico é isso? Daniel Daniel 8:14. 8:14. We agree with that? Nós concordamos com isso? That's what their message is. É isso que é a mensagem deles. And then she's going to explain it E in the agora, next chapter. e agora ela vai explicar no próximo capítulo. So their message is Então a mensagem deles é: judgment's about to come, o juízo está prestes a chegar. which is the sanctuary is about to be cleansed. Que o santuário está prestes a ser purificado. And everyone knows E todo mundo the earth sabe is the sanctuary. que a terra é o santuário. So that's their message. Então isso é a mensagem deles. So when they're going to use Habakkuk chapter 2 Então quando eles vão usar Abacuque capítulo 2 and Ellen White in this context, e Ellen White nesse contexto, when he talks about the vision, quando fala da is yet for visão, an appointed time, é ainda para tempo determinado. and Brother Noel has explained this. E o irmão Noel explicou isso. I know he hasn't finished his presentations. Eu sei que ele ainda não terminou suas apresentações. When you go to Ezra chapter 7 verse 9 and onwards, Quando você vai a Esdras capítulo 7, verso 9 em diante, what year are we in em que ano estamos Ezra? na história de Esdras? 457 BC, are we not? Isso é 457 a.C., não é? So 457 BC Então 457 is going to a.C. take you to 1843. vai nos levar a 1843. If you go from the start to the end, Se você for do início até o and all fim. you need to do is shuffle over 6 months, E a única coisa que você precisa fazer é transpor 6 meses. and then you get to 1844. Então você chega a 1844. The fall, No and she outono. says that this was the spring. E ela diz, aqui foi a primavera. So you know what she's referring to here is the 2300-day prophecy. Então você sabe que o que ela está se referindo aqui é a profecia dos 2.300 anos. I'm not teaching anything strange thus far. Eu não estou ensinando nada estranho até aqui. This is just a recap Isso é só uma recapitulação of of standard teaching in this movement. do que a gente tem de forma padrão ensinado nesse movimento. So let's go to Habakkuk. Então vamos abrir em Abacuque. In this movement, Nesse we movimento, speak about
methodology a lot. Nós falamos da metodologia And something bastante. that we attack often E uma coisa que a gente aborda is the bastante grammatical and historical critical methodologies. são os métodos gramaticais e históricos críticos. And we say that these things are bad, E a gente diz, essas coisas são ruins. but we say the methodology we use is correct. E a gente diz, a metodologia que nós We usamos é might describe correta. it as proof texting. E a gente pode descrever isso como texto-prova. So I'm not an expert Então, eu não sou um on expert historical or grammatical methodologies. na metodologia histórica ou gramatical. But what I do understand Mas o que eu sim is that entendo when we use line upon line é de que quando a gente usa a metodologia de linha or sobre linha parables, ou de parábolas, that we need to follow some rules. a gente precisa seguir algumas regras. First you go to the natural, then you go to the spiritual. Primeiro você vai ao natural e depois ao espiritual. That's 1 Corinthians chapter 15 verse 46. Isso é 1 Coríntios capítulo 15, verso 46. So first you go to a natural history, then you go to a spiritual history. Primeiro você vai para uma história natural e depois você vai para uma história espiritual. So what we do, Então o que nós fazemos, if we were going to do this, se nós formos fazer isso, and I'm suggesting often we don't, e eu estou sugerindo que a maior parte das vezes a gente não faz, you're required to go to Habakkuk. você precisa ir até You Abacuque. have to go to this history, Você precisa ir até essa história, create a line, criar uma linha, and then e então you create a line underneath it, você cria uma linha abaixo disso, which is our line. que é a nossa linha. Now you're doing line upon line. E agora você está fazendo linha sobre linha. This was the literal Esse era o literal or the natural, ou o natural. and this would be the symbolic E isso seria o or simbólico the spiritual. ou o espiritual. This would be the type E seria o tipo or the antitype. e esse o antitipo. So I'm just building upon what we learned in our last two presentations. Só estou falando o que a gente aprendeu nas nossas últimas apresentações. Now, we're going to take this one out. Então eu vou tirar esse daqui, 'Cause we're not dealing apagar, with 144,000. porque eu não estou tratando dos 144 mil. What are we dealing with? O que nós estamos tratando agora? What line is this one? Que linha é essa? Sorry? No, Perdão? this is the 144,000. I've just taken that off. Eu vejo que é os 144 Trevor? mil, mas eu só tirei isso. Millerites. Irmã Emma, Because esses são os Great mileritas. Controversy, chapter 22. É os mileritas, porque estamos no grande conflito Everybody para see that? capítulo 22. So Todo mundo we're vê isso? comparing Habakkuk with the Millerite movement. Então a gente está comparando Abacuque com a história milerita. And then we could do a line underneath ours. Então, we a could do gente, our own line underneath. então a gente poderia fazer a nossa própria linha aqui embaixo. So let's go to Habakkuk, Vamos voltar a chapter 1, Abacuque, verse 1. capítulo 1, The burden verso 1. which Habakkuk the prophet did see. O peso que viu o profeta Abacuque. The word burden, A palavra peso, if you go to the Hebrew, it's dabar, I believe, se você for ao hebreu, isso é a palavra dabar, which just means word. que simplesmente significa palavra. Just an observation. É só uma observação. All of us are required to admit Todos nós somos requeridos a admitir that we're amateurs. que nós somos amadores. We're amateurs, we're not professional. Nós somos amadores, não Check profissionais. something. It's not dabar. That's what she's saying, no. It just means burden. Não é a palavra dabar, mas simplesmente significa um peso. Because we don't understand Greek and Hebrew, E pelo motivo que nós não entendemos when grego we e go to the hebreu, definitions of the words, quando vamos às definições das palavras, sometimes we have to be careful how we make application. algumas vezes nós precisamos ser cuidadosos sobre como fazemos aplicações, We can be inclined to read into these words too much, more than there is. porque a gente acaba sendo inclinado a ler dentro dessas palavras muito, além do que elas são.
Now, if you do a contextual proof text of this word, Agora, se você faz uma prova texto contextual dessa palavra, you'll find that the word burden você vai descobrir que a palavra peso means prophecy. significa profecia. And it's a certain type of prophecy. E é um tipo específico de profecia. I'm just going to call it a bad prophecy. E eu vou chamar isso de uma profecia má. Some kind of warning of a bad event that's about to happen. É um tipo de advertência sobre um evento ruim que está prestes a acontecer. So, whatever Habakkuk's about, Então, o que quer que seja que Abacuque esteja tratando, this prophecy essa profecia is bad. é ruim. Now, if we go to chapter 2, Então, se você vai ao capítulo verse 2, 2, verso it 2, says, write the vision and make it plain. diz: escreve a visão e torna bem legível. So, contextually, Então, contextualmente, the vision in 2:2 a visão no capítulo 2, verso 2, is the burden or prophecy in 1:1. é o peso ou a profecia no capítulo So 1. I'm saying 1:1 Verso equals 1. 2:2. Então, eu estou dizendo que 1 é igual a 2. The burden O peso equals the vision. é igual à visão. Verses 2, 3, and 4. Versos 2, 3 e 4. There's a complaint. Existe uma reclamação. And who's making the complaint? E quem é que está reclamando? Quem está fazendo essa reclamação? Verse 2. O Lord, how long shall I? O verso 2 diz: até quando, Senhor, clamarei? Who's the I? Quem é esse que clamarei You eu? go back to the previous verse and you'll find it is Habakkuk. Você volta ao verso anterior e você vai descobrir que é Abacuque. So Habakkuk is complaining. Então Abacuque está reclamando. We don't have time to do a proper study on this subject. Nós não temos tempo para fazer um estudo apropriado nesse assunto. As you go through chapter 1, Ao você caminhar ou andar you'll pelo see capítulo that 1, Habakkuk is role playing. He's acting. você vai ver que Abacuque está agindo, ele está tendo um And you're going to see papel that he's aqui. going to act as a representative of the people. E você vai ver que ele está agindo como um representante do povo. In the same way that Daniel is acting on behalf of the people in chapter 9. Da mesma forma como Daniel está agindo em favor do povo no capítulo 9. So, in verses 2, 3, and 4, Nos versos 2, 3 e 4, Habakkuk is complaining to God. Abacuque está reclamando com Deus. Verse 4, Verso 4, therefore the law is slacked, and judgment does never go forth. por essa causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. So, if you were to study verses 2, 3, and 4, Se você for estudar os versos 2, 3 e 4, Habakkuk's accusation against God is the following. a acusação de Abacuque contra Deus é a seguinte. He says, God, Ele diz: there's Deus, a lot of sin in the church. existe bastante pecado na Verse igreja. 2. Verso 2. I've been crying for a long time for you to sort the mess out. E eu tenho clamado ao Senhor para que possa resolver a bagunça. And to be frank, God, E para ser honesto, Senhor, para ser franco, you're lazy. o Senhor está sendo preguiçoso. That's what he's saying to God. É isso que ele está dizendo para Deus. You're slack. Você está sendo falto de You know alguma what's coisa. going on, Você sabe o que está acontecendo and you're not sorting the problem out. e você não está resolvendo o problema. That's what his complaint is. É esse que é a reclamação dele. He's a symbol Ele é um of the símbolo people das pessoas
that are sighing and crying. Verse 2. que estão murmurando e gemendo. We just want to stop there. Vamos parar aí. Before you can even construct a line of Habakkuk Mesmo antes que você possa construir a linha de Abacuque and start working things out, e comece a trabalhar essas coisas, you need to know where Habakkuk is living, você precisa saber onde o Abacuque está vivendo, what's going on around him, o que está acontecendo em volta dele, the historical context. o contexto So we'll histórico. quickly do that. Então nós vamos fazer isso de forma Should have rápida. really done that to begin with. Na verdade, eu deveria ter feito isso para começar. So we've got Saul, David, Solomon. Então a gente tem Saul, Davi e Salomão. The kingdom's going to be rent into two. O reino vai ser dividido em dois. Jeroboam takes 10 tribes, Rehoboam takes 2. Jeroboão pega 10 tribos e Roboão pega 2. The northern tribe ends in the kingdom or the reign of Hoshea. As tribos do norte terminam no reino de Oséias. In the south, it's Hezekiah. E no sul, você tem Ezequias, His son Manasseh, seu filho Manassés, his son Ammon, seu filho Amon, his son Josiah. seu filho Josias. You go all the way down, you get to Zedekiah. E você vai até o final, você chega a Zedequias. Habakkuk Abacuque is in this time period. está aqui nesse período de tempo, aqui. It's before Josiah É antes de and Josias sometime after Manasseh. e algum tempo depois de Manassés. His son reigns for 2 years. Seu filho reina por 2 anos. Manasseh had been wicked for a long time, Manassés foi ímpio por muito around tempo, 22 years. por volta de 22 anos. He reforms, Ele reforma, but the church doesn't get any better, mas a igreja não fica and his son melhor. continues the apostasy. E seu filho continua a apostasia. So here's Habakkuk, Então aqui está Abacuque, and he's in this time period here. e ele está aqui nesse período de tempo. A prophet that's connected with Habakkuk, if you were going to do a study on this, A profecia que está conectada com Abacuque, se você for fazer um estudo nisso, there may be a slight overlap, talvez esteja um pouco sobreposto, but it's Zephaniah. mas é de Sofonias. When Josiah comes on the scene and he reforms the church, Quando Josias aparece na cena e reforma a igreja, God wants everyone to know Deus quer que todos saibam, in Zephaniah chapter 1, em Sofonias capítulo 1, whatever this man does, it doesn't make a difference. o que quer que esse homem faça não faz nenhuma diferença, Because the day of the Lord's vengeance is coming. porque o dia da vingança do Senhor está chegando. The trigger point O ponto gatilho was Manasseh. foi Manassés. Once he had reigned, Uma vez que ele reinou, everything was just going to follow through. tudo ia simplesmente continuar. If you're new to these thoughts, Se você está novo a esses pensamentos, I'm going to just cut short the study because we would develop this normally. eu vou resumir a história porque normalmente a gente desenvolve esse modelo. All I want to do is place Habakkuk here. Tudo que eu quero fazer é colocar Abacuque aqui. And as soon as we do that, Então logo quando a gente faz isso, we know that Manasseh would be the time of the end. a gente sabe que Manassés estaria no tempo do fim. When I say we, Quando eu I mean falo, some of us. quando eu falo nós, eu quero dizer alguns de nós. And this would be the close of probation. E Zedequias seria o fechamento da porta da This would be graça. 7 kings Isso seriam 7 reis or 7 thunders. ou 7 trovões. So most of us are familiar with that. A maior parte de nós está familiarizados com isso. Coming back to Habakkuk, Vamos voltar a Abacuque. verses 2 to 4. Os versos 2 ao 4. The good people As pessoas boas are complaining to God that he's lazy and is not doing what he's supposed to do, which is sort out the mess. estão reclamando com Deus que ele é preguiçoso e que ele não está fazendo o que ele deveria fazer para resolver o problema. Verses 5 to 11, Versos 5 ao God 11, is now going to speak Deus agora vai falar. and he's going to tell them what he's about to do.
E ele vai agora dizer o que ele está prestes a fazer in response to their complaint. em resposta You're going to find that à God's reclamação people always deles. complain. Você vai ver que o povo de Deus está sempre reclamando. Verse 5. Verso This is 5. God speaking. Isso é Deus falando. Behold ye among the heathen, and regard and wonder marvelously. For I will work a work in your days, which ye will not believe, though it be told you. Veja entre as nações, e olhai, maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis, nem quando vos for This is contada. a study on methodology. That's why we're doing this. Isso é um estudo sobre metodologia, e é por isso que estamos fazendo isso. Because I want to explain another rule that we're unfamiliar with, but we should be. É porque eu quero explicar uma outra regra que nós não estamos familiarizados, mas que deveríamos estar. We're here in the reign of Ammon, Nós estamos aqui no reinado de Amon, and God is going to do a miracle. e Deus vai fazer um milagre. I'm using that word miracle. Eu estou usando essa But palavra it says, milagre wonder marvelously. por quando ele diz: maravilhai-vos e admirai-vos. This marvelous thing that God's about to do Essa coisa maravilhosa que Deus está prestes a fazer. here, Aqui, no one would believe it's possible. ninguém acreditaria que é possível. And he's going to tell you what this is. E ele vai te dizer o que é isso. Verse 6. Verso For 6. lo, I raise up the Chaldeans, that bitter and hasty nation, which shall march through the breadth of the land to possess the dwelling places that are not theirs. Porque eis que suscita os cadeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. They are terrible and dreadful. Their judgment and their dignity shall proceed of themselves. Horrível e terrível é. Dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. So verses 5 Então, verso Five. 5 is God speaking, and he's telling them what he's about to do. é Deus falando, dizendo a eles o que ele está prestes a fazer. A miraculous thing is about to happen. Uma coisa miraculosa está prestes a acontecer. The Chaldeans are going to be raised up, Os caldeus serão levantados. and when they're raised up, E quando eles são levantados, they're going to take a country eles vão tomar um not país theirs. que não é deles. And the country that they're going to take is your country. E o país que eles vão tomar é o seu país. They won't have any mercy or pity. Eles não terão nenhuma misericórdia ou pena. Just read down to verse 11 and it explains it all. Se a gente simplesmente ler até o verso 11, isso vai explicar tudo. So the reason it's a miracle A razão por que isso é um milagre, is why? por quê? Because in the reign of Ammon, Porque no reinado de Amon, who are the Chaldeans? quem são os caldeus? They're a two-bit nation. Existem duas nações grandes. They're not even really a nation. Eles nem são sequer uma nação. They're one of the households or the royal households in the land of Shinar. Eles são uma das One of casas, the royal households. uma das casas reais na terra de Siná. And there's an internal struggle E existe uma luta between interna two factions. entre duas facções. Who are they? Quem são elas? Who are the two factions? Quem são as duas facções? The Assyrians Os assírios and the Babylonians. e os And babilônios. they don't like each other. E eles não se gostam. And the Assyrians E os have been in the assírios ascendancy for a long time. estavam em ascensão por muito tempo. And a miracle's about to happen. E o milagre está prestes a acontecer. When does the miracle happen? Quando é que o milagre acontece? I'm not telling people off, Eu não estou tirando as but you're pessoas, required to know. mas você é requerido a saber. Because if you don't know, Porque se você não sabe, you can't explain the verses. você não pode explicar os versos. If you can't explain the verses, E se você não pode explicar os you versos, can't construct a line. você não pode construir uma linha. If you can't construct a line, E se você não pode construir uma you linha, can't do line upon line methodology, você não pode usar a metodologia linha sobre linha. and you'll make mistakes. E você vai cometer erros. And it's all about the methodology of how you get to the answer. E tudo se trata da metodologia de como você chega à resposta.
the answer itself isn't the end game, I don't think. A resposta, ela não é o fim do jogo, isso eu penso. It says in verse 5, Diz no it's verso going to be 5 in your days. que vai ser nos vossos dias. That's the first thing. Isso é a primeira coisa. And what's going to happen in their days is not only are they going to be raised up, O que vai acontecer nos dias deles é que não é simplesmente que eles vão ser but levantados they're going to overrun the nation. e de que eles vão So reinar what we as know so nações. far E o que a gente sabe até aqui is from here, é que daqui, today, hoje, all the way to here, todo até o fim aqui, which is the destruction of Jerusalem, que é a destruição de Jerusalém, is how long? é quanto tempo? Your day. Seus dias. So your day, Então, seus dias, Ellen White will comment on this in Prophets and Kings. a irmã White vai comentar nisso em Profetas e Reis, She'll say, e ela vai dizer within the generation of those complainers, que dentro da geração desses this event will reclamadores, happen. esse evento vai acontecer. You know, we often go to Matthew 24. Frequentemente vamos a That Mateus says, this 24 generation shall not pass till all these things be fulfilled. para dizer que essa geração não vai passar até que todas essas coisas se cumpram. That's a second witness of this event here. Essa é a segunda testemunha desse evento aqui. From Ammon to Zedekiah Desde Amon até Zedequias is one generation. é uma geração. And it's here in Habakkuk chapter 1 verse 5. E isso está aqui em Abacuque capítulo 1, verso 5. And Ellen White confirms this when she comments on this passage. E a irmã White confirma isso quando ela comenta essa passagem. So that's the end of verse 6 here. Então esse é o fim do verso 6 aqui. And we're here today. E nós estamos aqui hoje. And the marvelous thing E a coisa maravilhosa is in between them. está entre isso. The Chaldeans are going to be raised up. Os caldeus serão And levantados. when are the Chaldeans raised? E quando é que os caldeus são levantados? It's a historically famous battle. We all know it. Isso é uma batalha famosa e todos nós sabemos dela. It's the Battle of Carchemish. É a batalha de Cárquemes. And Carchemish is here, E Cárquemes the acontece reign of aqui, Josiah. no reinado de Josias. So this marvelous wonder Então essa is the Battle of maravilha Carchemish, é a batalha de Cárquemes. when the Chaldeans are going to be raised up. Quando os caldeus serão levantados. And just a short time before, E um curto período no one would antes, believe you. ninguém acreditaria em você. This is the story of the King of the North, Essa é a história do rei do norte. how he's going to be raised up. Como ele será So levantado. this has direct application to us. Então isso tem aplicação direta para nós. All you need to do, Tudo que você precisa find fazer out when Ammon is é descobrir onde está Amon in our history, na nossa história. that you'll know E você vai saber, a miracle's about to happen. o milagre está prestes a Because in the reign of acontecer. Josiah, Porque no reinado de Josias, the King of the North is about to explode upon the scene of the earth. o rei do norte está prestes a explodir diante da cena do mundo. And what's he going to do? E o que é que ele vai fazer? He's going to come and destroy God's people. Ele vai vir e destruir o povo de Deus. By the time you get to here, E ao tempo que você chega aqui, it's already certain. já está certo. You get all of this Você pega tudo isso from Habakkuk chapter 1. de Abacuque capítulo 1. But that's not why we're here. Mas não é essa a razão pela qual estamos aqui. When you get to verse 12, Quando você chega ao verso 12, guess what the people do? adivinha o que as pessoas fazem? The same people. As mesmas pessoas. Art thou not from everlasting, O Lord my God, mine Holy One? We shall not die, O Lord. Thou hast ordained them for judgment, and Almighty God, thou hast established them for correction. Não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo, nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Thou art of purer eyes than to behold evil, and canst not look on iniquity.
Tu és puro de olhos, que não podes ver o mal e a vexação não podes contemplar. Wherefore lookest thou upon them that deal treacherously, and holdest thy tongue when the wicked devoureth the man that is more righteous than he? Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele Who's que é the mais wicked in justo do verses que 2 ele? to 4? Quem é o ímpio no versos 2 ao 4? God's church. A igreja de Who's Deus. the wicked in verses 12 and 13? Quem é o ímpio nos versos 12 e 13? The heathen. São os pagãos. At the beginning, No início, they're saying there's a lot of corruption in the church and you're lazy for not sorting it out. eles estão dizendo, existe muita corrupção da sua igreja e o Senhor está sendo preguiçoso para resolver o problema. So God says, I'll sort it out. Então Deus diz, eu vou resolver. And then they complain, Então eles reclamam, you're going too far. você está indo longe demais. We didn't ask you to wipe the church out. A gente não te pediu para acabar com a igreja ou limpar, varrer a Give him a igreja. little smack. Dê só um pequeno tapa nela. And he's not going to do that. E ele não vai fazer isso. So when God is going to sort out the mess, Então quando Deus vai resolver a bagunça, he's going to sort it out as a man wipeth the dish and turn it upside down. ele vai resolver como um homem que está limpando a vasilha e vira de cabeça para baixo. Our problem today O nosso problema hoje is the problem that they had. é o problema que eles tiveram. You can't believe Você não consegue acreditar that God is going to wipe this church clean que Deus vai limpar e varrer essa igreja e deixar limpa with the Chaldeans. com os caldeus. He's going to destroy this church. Ele vai destruir essa igreja. And they say, E ele diz, what kind of a God are you that you would do this kind of a thing? eles dizem, que tipo de Deus é o Senhor ao fazer esse tipo de You use coisa? evil men to destroy good men. Você usa homens maus para destruir homens bons. Takes you to the end of the chapter. Então te leva ao fim do capítulo. We don't have time to read all the verses from in chapter 2 and explain them. A gente não tem tempo para ler todos os versos no capítulo 2 e explicá-los. Chapter 2 verse 1, I will stand upon my watch and set me upon the tower. I will watch to see what he will say unto me and what I shall answer when I am reproved. Sobre a minha guarda estarei, sobre a sua fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo e o que responderei quando eu for arguido. So here's Habakkuk. Então aqui está He's Abacuque. going to get on top of the tower. Ele está subindo bem no topo He's da, going to stand upon his watch da torre e vai ficar sob sua fortaleza. because he's a watchman. Ele vai ficar sob sua guarda porque ele é And um he's going to wait atalaia. and see. E ele vai esperar e ver. And then the church are going to come E a igreja vai vir and they're going to tell him off. e vai dizê-lo. What are you doing up there? O que você está fazendo aí em cima? There's peace and safety. Porque aqui tem paz e segurança. Because when we look, Porque quando a gente olha, we can't see any Chaldeans coming. a gente não consegue ver nenhum caldeu que está vindo. So it's a waste of time looking for destruction when it's not about to happen. É perda de tempo ficar procurando pela destruição quando não está prestes a acontecer. And the Lord answered me and said, E o Senhor respondeu a mim e disse, write the burden, escreve o peso, prophecy, a no, the burden. profecia. Write the burden, Escreva a write the visão, prophecy, escreva o peso, escreva a write the profecia, vision, escreva a visão. and make it plain upon tables, E torna legível sobre tábuas, so that the man that reads it para que o homem que leia can run possa correr and tell everybody what's going on. até que todo mundo saiba o que está acontecendo. Because the burden, the prophecy, the vision Porque o peso, a is profecia, a about to visão happen. está prestes a acontecer. We'll stop there. Vamos parar aí, Not that presentation. não a apresentação. Hold that thought. Segure esse pensamento. Don't turn to it. Não abra aí. No, we'll turn to it. Ok, nós vamos Leviticus abrir. 26.
Vamos abrir Levíticos 26. Leviticus 26 Levíticos 26 is the same history. é a mesma história. In Leviticus 26, Em Levíticos 26 it's the same history of these 7 kings. é a mesma história desses 7 reis. And it's going to take you through these 7 kings E ela vai te levar através desses 7 reis to the same place that Habakkuk's taken you to. para o mesmo lugar que Abacuque está te levando. Habakkuk chapter 1, Abacu- verse 5, 6, and 7 Abacuque capítulo 1, versos 6, 5 e 7. is the same history. É a mesma história. Now, we're not going to read verses 18, 21, 24, and 28. A gente não vai ler os versos... A gente vai ler agora os versos 18, 21, 24 e 28. Because they are dealing with the term 7 times. Porque eles estão lidando com o termo 7 tempos. From 28 onwards, Do verso 28 em diante, we're going to see the conclusion of the matter. a gente vai ver a conclusão do problema. We'll pick up from verse 30. A gente vai começar do verso 30. I will destroy your high places and cut down your images and cast your carcasses upon the carcasses of your idols, and my soul shall abhor you. E destruirei os vossos altos e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver, sobre os vossos deuses, e a minha alma se And I enfadará will de make your vós. cities waste and bring your sanctuaries into desolation, and I will not smell the savor of your sweet odors. E porei as vossas cidades por deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei os vossos cheiros suave. You read verse 32? E assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morrerem. I want to read from Habakkuk 1:6. I'll You- just paraphrase. Eu quero It ler, says, they will possess your dwelling places or your houses. no capítulo 6 de verso 1, 6 de Abacuque, diz: porque suscita os cadeus, e eles vão desolar suas 32, cidades. 26:32 that was just read in German, it says, I will bring the land into desolation, and your enemies which dwell therein shall be astonished at it. Well, you read it already. No verso 32 de Levíticos 26 diz: assolarei a sua terra, Não, e se you read it. espantarão. 26:32 is the same as 1:6. 26:32 é o mesmo que 1:6 de I will Abacuque. scatter you among the heathen and will draw out a sword after you. E vos espalharei entre as nações e desembainharei a espada atrás de vós. Levíticos 26:33. 34. Then shall the land enjoy her Sabbaths as long as it lieth desolate, and you be on your enemy's land. Então a terra folgará os seus sábados, todos os dias de sua assolação, e vós estareis nas terras de Leviticus vossos inimigos. 26 Levíticos 26 is what prophecy? é qual profecia? It's 25:20. Os 2520. The 25:20 takes you to where? Os 2520 te levam aonde? Takes you to Zedekiah. Te levam a Ezequias, a Begins Zedequias. in Manasseh Começa com Manassés and ends in Zedekiah. e termina em Zedequias. It's a progressive destruction, É uma destruição progressiva an increasing intensity of pain. e intensidade crescente de dor. Leviticus 26, Levíticos 26 this increasing pain é uma dor that crescente intensifies as you're going along que se intensifica à medida que você caminha. is as the pangs of a woman in travail. É como as dores de parto de uma mulher em serviço de parto. The 25:20 ends Os 2520 in the terminam year 677. no ano 677. Sorry, not 676. 677's here. It begins here in 677 Ele começa aqui, perdão, no ano and it 677 ends here. e termina aqui. And when it ends, E quando termina, the people are taken into captivity as pessoas são tomadas em cativeiro for 70 years. por 70 anos. So you transfer all of this, Então você transfere tudo isso, or you lay it on top of Habakkuk, ou você coloca no topo, So you sobrepõe tell com me- Abacuque, e você me diz, então,
the vision in Habakkuk chapter 2 that's written on these tables, A visão em Abacuque capítulo 2 que está escrita nessas tábuas, the prophecy, the burden, a profecia ou o peso, what is it? o que é? We'll put it here. Eu vou colocar aqui. So, the vision is what? A visão é o quê? It's the 2520. São os 2520. It's not the 2300 days. Não são os 2300 dias. The 2300 day prophecy A profecia dos 2300 anos is decades in the future. está há décadas no futuro. In fact, hundreds of years into the future. Na verdade, centenas de anos no futuro. There is no 2300 day prophecy in Habakkuk chapter 2. Não existe profecia de 2300 anos em Abacuque capítulo 2. So this is an important principle for us to understand. Então esse é um princípio importante para que nós entendamos. When a prophet is raised up Quando um profeta é levantado and they go to an inspired statement, e eles vão a citações they inspiradas take that statement e eles pegam essas citações, out of its original context, tira do seu contexto original bring it into their own context, e trazem eles para o seu próprio contexto. they can do what they want with that statement. Eles podem fazer o que eles querem com esse Prophets have that authority. profetas têm essa autoridade de fazer o que eles querem. So when the Millerites, Então, quando os mileritas, and Miller is a prophet, e Guilherme Miller é um profeta, whatever that means to you, o que quer que isso signifique para if você, you don't like that, se você não gosta disso, Alan White's a prophet, Ellen White é uma profeta. and we all like that. E todos nós gostamos disso. So Alan White Então, Ellen White, is going to take Habakkuk chapter 1 and 2, ela vai tomar Abacuque capítulo 1 e 2, which is the 2520, que são os 2520, and they're going to change it e eles vão mudá-lo to the 2300 days. aos 2300 dias. So Habakkuk, when it gets put into this history, Abacuque, quando é colocado nessa is the história, 2300 day prophecy. é os 2300 dias, é a profecia dos 2300 dias. But in its original context, it never was. Mas no contexto original nunca foi. Now, when we talk about typology, Então, quando a gente começa a falar de tipologia, literal or symbolic, literal ou simbólica, when we get inspired statements quando temos citações inspiradas from the past do passado and we bring them into the present, e nós as trazemos para o presente, and we're going to change their use, e a gente vai mudar o seu uso, the only people who have that authority as únicas pessoas que têm essa autoridade are prophets. são profetas. Priests are not allowed to do that. Sacerdotes não podem fazer So if isso. you're a priest, Então, se você é um sacerdote, you cannot take Habakkuk chapter 2, você não pode pegar Abacuque capítulo 2, which is 2520, que são os 2520, and turn it into a 2300 day. e fazer isso se transformar em 2300. You simply don't have that authority. Você não tem essa autoridade. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, we thank you for your goodness and watch care. Querido Pai Celestial, somos gratos por sua bondade e seu cuidado. We ask and pray Oramos e pedimos that as we immerse ourselves in methodology, que ao nos imergirmos em metodologia, because we cannot rely upon the righteousness of human beings, porque nós não podemos confiar na justiça de seres humanos to know what is truth or error, para saber o que é verdade ou erro, give us wisdom nos dê sabedoria to be able to divide the word of God correctly. para ser capaz de dividir corretamente a palavra de Deus. This is my prayer in Jesus' name. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amen. Amém.